Vamos começar com uma palavra de oração, invocando a presença do Senhor para este tempo de estudo da sua palavra. Oremos então. Senhor Deus, obrigado porque mais uma manhã, esteja chuva, esteja sol, nós queremos estar aqui. Porque este é o dia que tu escolheste para nós nos reunirmos e por isso aqui estamos, Senhor, para te louvar. E agora queremos fazê-lo através desta oração para iniciar, pedindo a tua bênção para as várias classes da tua igreja que estão a funcionar. Abençoa, Senhor, cada uma delas. Abençoa os professores, capacita-os para poder ensinar, capacita cada um dos alunos para escutarem e juntos, então todos nós podemos aprender um pouco mais, Senhor, sobre aquilo que é a Tua Palavra. E repetimos sempre que nós queremos mudar os nossos comportamentos e por isso que a Tua Palavra seja aquilo que nos faz mudar para vivermos mais de acordo com os Teus santos mandamentos. Te peço também, Senhor, pelas várias igrejas espalhadas por este país, que Tu possas estar com cada uma das Tuas congregações, que seja um tempo de refrigério, um tempo de estudo, um tempo de meditação, e em alguns casos até um tempo de resolução de problemas, porque estamos diante de Ti. E Te agradecemos por tudo aquilo que já nos tens dado desde ontem e agora nós estamos aqui para continuar esta adoração a Ti, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Daniel e, correndo bem, hoje terminamos este estudo. Começamos há várias semanas, é um livro que não é grande, também não é pequeno, considerando o tamanho dos livros da Bíblia, podemos dizer que é um livro de tamanho médio, um livro com 12 capítulos, mas nós começamos o seu estudo e percebemos algumas coisas sobre o livro de Daniel. A primeira é que é um livro dividido em duas partes, onde tem uma primeira parte, os primeiros 6 capítulos, com um fundo histórico muito grande. Depois temos a segunda parte, que é onde tem o conteúdo profético, conteúdo esse que é alvo de muitas discussões, e nós entramos agora na parte que gera mais conflito. Percebemos também mais sobre Daniel, a sua conduta, a maneira como ele vivia, a sua devoção ao Senhor, sendo considerado um homem justo, um homem temente ao Senhor. E a Bíblia diz que era alguém a quem o Senhor amava muito, e porque o Senhor amava muito Daniel, Deus sempre teve um cuidado muito especial com Daniel, assim como todos os seus servos. Percebemos que é um livro também que aborda a história do povo judeu num contexto difícil, em que o povo judeu durante 70 anos foi tirado da sua terra e foi levado para o cativeiro da Babilónia. E durante este tempo nós podíamos achar que o Senhor esqueceu o seu povo, mas também aprendemos com o livro de Daniel que o Senhor nunca abandona o seu povo. Apesar daquilo que nós fazemos contra Deus, apesar da nossa rebeldia, da nossa desobediência, mas o Senhor é sempre fiel. E nós fomos compreendendo isto ao longo do livro. E agora estamos a chegar na parte final, iniciamos o estudo da parte profética e as primeiras 3 profecias de Daniel são consensuais, uma vez que elas já se concretizaram e nós historicamente conseguimos dizer exatamente quando é que elas se concretizaram. Conseguimos perceber que Daniel faz as profecias com 200, 300, 400 anos com antecedência, o que seria impossível para um ser humano conseguir prever aquilo que iria acontecer 200 ou 300 anos depois, mas Daniel vai profetizar com um rigor matemático que só prova a verdade das Escrituras, que é um livro escrito pelo próprio Deus. E se é um livro escrito pelo próprio Deus, temos que chegar à conclusão lógica e óbvia: Deus existe. E o livro de Daniel ajuda-nos até às vezes a nós podermos ter conversas com os nossos amigos descrentes e dizer: era impossível que este homem, neste tempo histórico, havendo evidência que este livro foi escrito aqui neste tempo, conseguisse dizer aquilo que nós hoje sabemos porque nós conhecemos a história e olhamos para trás, mas Daniel olhou para a frente. O que é impossível para o ser humano. E este livro também serve para nós podermos argumentar neste sentido. Vamos então agora entrar na última parte do livro de Daniel, onde vamos ter aqui uma lição, vamos ver possíveis interpretações daquela que profecia que gera mais discussão no meio evangélico e no meio teológico. Os pontos da nossa lição para hoje são aqueles que vos apresento. Vamos começar por relembrar a última lição e para aqueles que estiveram presentes, acredito que talvez seja a lição mais pesada que nós já tivemos e eu até partilhava com a minha esposa, dizia que eu não queria ter sido aluno daquela lição porque foi uma lição chata, em que havia muita leitura, mas peço um bocadinho da paciência dos irmãos. Acabamos hoje e depois vamos iniciar então um ciclo de lições, espero eu, mais prazerosas e não tão pesadas como aquela que nós tivemos a semana passada e hoje vai ser um bocadinho também. Vamos ver as profecias sobre Antíoco Epifânio, que é Antíoco IV. E esta personagem é importante nós sabermos quem é, porque hoje vamos falar muito sobre ela e é a partir desta personagem que surgem interpretações diferentes,
porque a parte final da profecia de Daniel, há quem entenda que se refere a este homem Antíoco Epifânio, que é Antíoco IV, mas há quem entenda que se refere ao anticristo, alguém que está para vir. E por isso, então, esta personagem histórica, que ela já viveu neste mundo, vai gerar aqui alguma controvérsia, não a personagem em si, mas a interpretação da profecia que fala da personagem e depois aquilo que a profecia vai continuar. E esta dificuldade está aqui, no capítulo 11, entre os versículos 36 a 45. Temos duas interpretações, uma futurística, ou futurista, e outra messiânica, e a maneira como nós interpretamos a profecia, ela vai ter implicações na maneira como nós olhamos para a teologia. E por isso não é uma coisa para nós dizermos tanto faz uma como outra. Não. Tanto faz do ponto de vista salvífico, nós não estamos a falar de nada estrutural da fé cristã, mas a maneira como interpreta a profecia vai determinar a maneira como eu olho para as profecias sobre aquilo que vai acontecer no futuro. Daí então vamos tentar ver as várias interpretações e as suas implicações e o final da profecia, onde termina o livro de Daniel. Relembrando a lição passada, foi aquela lição mais pesada, nós falámos um pouco sobre aquilo que estava no capítulo 10 e no capítulo 11. E nós percebemos que os capítulos 10, 11 e 12 contêm aquela que é a quarta revelação de Daniel. Daniel, no seu livro, apresenta 4 revelações, 4 visões, 4 profecias, podemos assim dizer. E a última está nos capítulos 10, 11 e 12. O que vai acontecer, na verdade, é uma repetição com mais detalhe daquilo que Daniel já tinha dito no capítulo 9. Se os irmãos lerem o capítulo 9, vão ver a revelação profética, depois vão ver o 10, o 11 e o 12, e vão perceber que é uma repetição, mas com mais pormenor. Isto acontece várias vezes nas Escrituras. Então, o capítulo 10 começa com uma visão que Daniel tem, e nós vimos na semana passada que Daniel tem uma visão e a maneira como ele fica completamente alterado. O texto diz-nos que Daniel estava num determinado local, com uma série de pessoas à sua volta, e de repente Daniel está a ter uma visão, mas ninguém mais consegue ver aquilo que Daniel está a ter. É o que o texto nos diz. Mas nós não sabemos o que é que Daniel viu, porque o texto não nos diz. Mas Daniel fica tão alterado que ele perde as forças, ele cai e o seu rosto fica alterado. E o texto bíblico diz-nos que é como se caísse um terror, um temor sobre aquele lugar, e as pessoas que estavam com Daniel acabaram por fugir. Não conseguiram estar ali na presença de Daniel. Mas eles não viram nada. Tal foi aquilo que Daniel viu e a reação que provocou na sua própria fisionomia. Mas Daniel viu e ele queria compreender aquilo que tinha visto. E o texto diz-nos que Daniel teve dificuldade, ele não conseguia compreender. Então ele humilhou-se diante do Senhor e pediu para que o Senhor o ajudasse a compreender a visão. Daniel não conseguia compreender. E nós vimos que o Senhor, desde o momento em que Daniel se humilha, e percebemos que Daniel fica humilhado no sentido em que ele fica durante 3 semanas numa espécie de jejum, porque ele abdicou de todas aquelas comidas que eram prazerosas, ele só comia aquilo que era estritamente necessário para a sua sobrevivência, ele estava em oração constante, pedindo que o Senhor o ajudasse a compreender aquela profecia, porque deixou completamente alterado. Ele viu coisas horrendas. E ele espera durante 3 semanas. E também percebemos porquê. E percebemos, o interessante que aconteceu foi que no dia em que Daniel se ajoelha e começa com aquele seu jejum e começa a orar ao Senhor para perceber a interpretação da profecia, nós percebemos que naquele exato momento o Senhor envia um mensageiro para ir ter com Daniel e contar-lhe qual é a interpretação da profecia. Mas este enviado de Deus demora 3 semanas para chegar a Daniel e nós percebemos o quão estranho. Com Deus, quando envia um anjo, o anjo chega. Maria não esperou 3 semanas. Maria não recebeu uma mensagem a dizer daqui a 3 semanas o anjo chega aí. Não, não aconteceu isso. O anjo chega. Mas esta pessoa, ou esta pessoa no sentido tem uma individualidade, uma personalidade, demorou 3 semanas porque sofreu a resistência, diz-nos o texto, das forças do rei da Pérsia. Claramente estamos a falar de forças sobrenaturais e deu para nós percebermos que existe todo um mundo invisível neste mundo visível que nós vemos e que nós não nos apercebemos das coisas que vão acontecendo. Nós não nos apercebemos, mas elas estão a acontecer.
forças demoníacas a tentarem contra Deus, a dificultarem-nos a vida. E por isso não vamos viver naquela ingenuidade europeia de achar que não existe um mundo para além do material. Existe, e o livro de Daniel mostra bem. Tal era a força maligna que impediu o agente do Senhor durante 3 semanas para chegar e levar a interpretação a Daniel. Entretanto, com a ajuda de Miguel, este enviado do Senhor conseguiu vencer estas forças demoníacas, chegou até Daniel e começou a fazer a revelação da profecia. E isto tudo aconteceu no ano de 536 e Daniel já era avançado em idade e tinha mais de 80 anos de vida. E a ideia de eu comunicar o ano é sempre para nós pensarmos que estamos em 536 a.C. Aquilo que Daniel viu na sua visão aconteceu 300 anos antes de Cristo, 200, 100 e tal anos antes de Cristo, significa que Daniel estava muito atrás no tempo e teve uma visão sobre aquilo que ia acontecer no futuro, mais de 200, 300 anos depois. Que era uma coisa que é impossível ao homem conseguir dizer com precisão. E esta visão que Daniel tem no capítulo 10, ela é explicada então no capítulo 11, e nós conseguimos perceber algumas partes que são relativamente fáceis. O capítulo 2, nós estudamos, fala sobre os reis da Pérsia. E é claro, e qualquer pessoa que estuda a história universal, se tiver a ler o capítulo 2 do livro de Daniel, o versículo 2 do capítulo 11 do livro de Daniel, não tem dúvida que se tratam dos reis da Pérsia. Os versículos 3 e 4 é de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que foi o rei, nós dizemos da Grécia, mas eles preferiam na altura chamar Macedónia. Os versículos 5 a 20 é aquela parte que nós estudamos mais ao pormenor, que era o conflito entre os Ptolomeus e os Seleucos, que eram, podemos dizer, aquilo que restou do Império de Alexandre o Grande. O Império de Alexandre o Grande dividiu-se em quantas partes? 4 partes, pelos seus generais. Havia o Seleuco, que era como se fosse um general, o quinto, mas quando Antígono é completamente eliminado, o Seleuco aparece e cresce e vai ficar com o antigo Império da Babilónia e vai entrar em conflito, é o rei do norte, e entra em conflito com o rei do sul, que é o rei Ptolomeu, que está na zona do Egito. E agora imaginem então, temos aqui a norte e temos aqui a sul o Egito, e no meio dos dois reinos está precisamente a terra de Israel. Por isso sempre foi uma região de conflito, porque se um rei quer lutar com o outro, sempre têm que passar pela terra de Israel, e por isso aquela sempre foi uma zona de conflito. E nós hoje vamos estudar os versículos 31 a 21 a 35, que é sobre Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é um rei Seleuco, o rei Seleucida, e esta parte toda do capítulo 11 é uma parte consensual. Não há interpretações diferentes porque a profecia já aconteceu, olhamos para a história e não temos dúvidas que aquilo que Daniel profetizou foi exatamente aquilo que aconteceu. E há um consenso muito grande. O problema é que o capítulo não termina aí, o capítulo vai até o versículo 45. Então, se até aqui é consensual, do versículo 36 até o 45, ou seja, do 36 para a frente, é onde pode estar o problema. E nós depois havemos de chegar e tentar compreender ali as várias interpretações e as implicações. Mas então até aqui nós já estudamos, vamos continuar aqui sobre Antíoco Epifânio, dos versículos 21 a 35. Vamos ver a profecia bíblica e vamos ver aquilo que aconteceu para nós podermos provar que de facto Daniel viu o futuro e que Deus consegue escrever o futuro com um rigor que só mesmo alguém que é Deus o consegue fazer. Sobre Antíoco Epifânio, o texto diz assim: o anjo prosseguiu. Não se esqueçam que Daniel está ao lado de um enviado do Senhor que lhe está a ajudar a interpretar a visão que ele teve. Então o anjo explicou aquilo dos reis da Pérsia, explicou de Alexandre Magno, explicou os conflitos entre os Ptolomeus e os Seleucos, e agora o anjo prosseguiu. O rei que lhe sucederá, e está a falar agora dos Seleucos, será um rei desprezível, sem direitos ao trono, mas surgirá de surpresa e apoderar-se-á do reino usando de artimanhas. Quando os irmãos leem este texto, o que é que vos parece? Será alguém que estava na linha de sucessão ao trono direta? Não, não podia, não é? Porque diz que ele não tinha direito ao trono. Era esperado que ele fosse rei? Também não. Não era esperado, foi uma surpresa para todos. E conseguimos perceber que era uma pessoa de esquemas.
Vejam o final do versículo. Usando de artimanhas. Era uma pessoa de esquemas. Se eu vos mostrar isto, os irmãos vão conseguir perceber um bocadinho melhor. Temos aqui Antíoco III. Antíoco III, ele vai entrar em conflito com os romanos. Não se esqueçam que o Império Romano ainda não se tinha estabelecido, mas aqueles povos da região da Península Itálica já se estavam a juntar e estavam a começar a crescer em poder. É o grande reino que vai aparecer historicamente a seguir. Então já começava a crescer. Então o Antíoco III vai entrar em conflito com os romanos e vai ter uma grande batalha, Magnésia, e Antíoco III vai perder esta batalha. E nesta batalha, Antíoco III vai perder e os romanos vencem a batalha. E o que é que os romanos fazem? Conseguem aprisionar Antíoco IV, que é Antíoco Epifânio, e vão aprisionar também a Demétrio. Então, vão aprisionar um filho do rei e um neto do rei, que está na linha de sucessão ao trono. Vai aprisionar estes dois homens. Então, Antíoco III continua a sua vida, ele não perde a vida na batalha, perde, não é, contra os romanos. O que acontece é que, agora, Antíoco III morre. Quem sucede ao trono tem que ser quem está na linha direta de sucessão, Seleuco IV. Seleuco IV começa a reinar, mas ele é envenenado por Heliodoro. Heliodoro, que é um dos seus servos, vai matar Seleuco IV. Quem é que devia agora ser o próximo rei? Demétrio, que é o filho mais velho. Só que Demétrio está onde? Está preso em Roma. Lembram-se? Na batalha do pai, este filho foi preso e este neto foram presos. Então, Roma tem este e este. Antíoco, que é um homem de esquemas, artimanhas, consegue convencer os romanos e diz: olhem, aquela província que é a vossa vassala, que é a Síria, houve ali um problema porque alguém matou o rei. Deixem-me ir lá, eu vou conseguir meter ordem naquilo. Porque quando há desordem, o império vassalo não cobra tantos impostos, não é? Então deixem-me meter ordem naquilo. Então ele vai para a região da Síria, luta contra Demétrio e consegue vencer. O Demétrio então é vencido. E ele agora vai dizer aos romanos: o ideal é que eu seja rei. Com os esquemas, ele consegue convencer os romanos a deixá-lo tornar-se rei. Só que temos um problema. Temos 2 descendentes ao trono. E os romanos dizem: eu ajudo-te. O Demétrio fica preso em Roma. Já não volta. Já está. Mas há este filho, o Antíoco. Só que este filho é menor. Então o que é que este faz? Este diz aos romanos: permitam-me que eu fique rei regente durante a minoridade dele. E ele agora torna-se o rei regente durante o período de minoridade do seu sobrinho. Mas quando nós queremos o lugar que alguém está a ocupar, o que é que nós fazemos? Temos que eliminar aquela pessoa. Então, mata o sobrinho. Como ele está coligado com Roma, este está preso em Roma, este está morto, Cleópatra é mulher e está casado com um Ptolomeu, lembram-se quando o rei do norte se juntou ao rei do sul? Então, quem é que assume o trono? Antíoco IV, que, por ser alguém megalómano, vai intitular-se Antíoco Epifânio, a revelação divina em pessoa. Tanto que depois, por causa dos seus erros e dos seus excessos, algumas pessoas historicamente chamavam-lhe Antíoco Epimânio, é o louco, Antíoco o louco. Então ele vai subir ao poder, mas nunca foi bem aceito, porque sabiam que era o rei ilegítimo. Principalmente porque Demétrio ainda estava vivo. Este sempre foi um problema. Enquanto Demétrio esteve vivo, sempre as pessoas diziam: o herdeiro legítimo não era quem está no trono, era o outro. Então, quando nós sabemos a história e nós estamos a ler o livro de Daniel, temos que coincidência extraordinária. Mas Daniel está a ver isto muitos anos antes de acontecer. Há mais de 300 anos antes, ele está a ver isto a acontecer, não é? Então agora ele começa a governar. Mas é um homem de esquemas.
E a região da Terra Santa de Israel é muito importante porque é a região que permite a passagem, para já são campos férteis, e depois permite a passagem para qualquer confronto com o Egito que está cá em baixo. Então, os judeus sempre, historicamente, foram um povo muito difícil de ser conquistado, muito, por causa da sua religião, por causa das suas características. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai unir-se ao sumo sacerdote, que é Jazão. Jazão era um sumo sacerdote que o nome era Jeshua, Josué, ou Jesus, mas tinha aspirações a tornar também a Terra Santa helenista, tornar aquilo com a cultura grega. Então mudou o seu nome para Jazão, um nome mais grego, e ele, para conquistar os judeus, Jazão associa-se a Antíoco Epifânio, e Antíoco Epifânio, como também queria agradar os judeus, então vai associar-se a este sumo sacerdote. Então, através, novamente, de esquemas, subornos, intrigas, ele vai começar a enganar as várias nações e a conquistar o seu poder. E o texto diz, por meio de conluios, enganará as outras nações e não deixará de crescer em poder. Então, é alguém que era pequeno, que não era herdeiro legítimo, mas que aos poucos vai assumindo cada vez mais poder, cada vez mais poder. Então, Antíoco Epifânio, o que é que vai fazer? Vai atacar o Egito. Ele vai decidir, não se esqueçam, o Reino do Norte, ele vai agora atacar aqui o Egito, cá em baixo, a sul. Ele vai atacar o Egito e vai vencer. O Egito são os Ptolomeus. Então ele ataca e vai vencer Ptolomeu VI. Ele agora vence Ptolomeu VI, vence, mas não tem aspirações de conquistar a terra. Ele provavelmente o que faz quando nós conquistamos é pedir para o reino que perdeu, paga tributo, algum imposto, alguma forma de benefício que ele tem. Muito bem. Só que ele, não se esqueçam, é um homem de intrigas, senta-se à mesa com Ptolomeu VI e os dois vão estabelecer um acordo. Olha, nós vamos viver em paz. Não vamos continuar neste conflito porque isto só prejudica os dois. Então os dois vão sentar-se à mesa e estabelecem um acordo de paz e de tranquilidade entre os dois reinos, sendo que Antíoco já provou que era o mais forte. Muito bem. E o texto diz-nos, em seguida, os dois reis, em seguida, depois de Antíoco Epifânio ter ganho a guerra, sentar-se-ão para comer à mesma mesa. Porém, os seus intuitos serão enganosos. Mentirão um ao outro, não obterão o que pretendem. O que é que isto significa? Então agora, eles sentam à mesa, estão a negociar, mas os dois estão a mentir um ao outro, há falsidade. Ninguém está a ser honesto. Ninguém está a ser honesto. Mas os dois vão estabelecer então ali um acordo. O Ptolomeu VI era o filho de Ptolomeu V e Cleópatra I, aquela filha que nós vimos de Seleuco III, não é? Os nomes são muitos, mas pronto, as famílias acabavam por se misturar. Não é? Então, ele agora tem a sua campanha no Egito, ele vence, estabelece a paz com o rei do Egito e ele agora tem que regressar para o seu país a norte. Só que ele sempre que tem que ir para norte, para o seu país, como ele sai do sul, tem que passar sempre por onde? Tem sempre que passar por Israel. Quando agora vai para norte, para passar por Israel, o que é que ele vai fazer? Vai saquear a cidade de Jerusalém. Ele já conquistou o povo, não se esqueçam que ele estava em conluio com o sumo sacerdote. E ele agora o que é que vai fazer? Começa então a engendrar o seu plano, vai saquear a cidade de Jerusalém e vai começar uma perseguição aos judeus. E a partir daí o que ele vai começar a fazer é uma coisa terrível, porque ele quer que os judeus deixem de ter a sua própria religião e deixem de continuar a fazerem todos aqueles rituais que faziam no templo e as suas práticas sociais e religiosas. Então ele vai, a partir daqui, iniciar uma campanha feroz contra os judeus na tentativa de mudar a cultura judaica. Vejam, o rei do norte, voltando para o seu país, ele está no Egito, no sul, e está a voltar para o seu país, com muitos despojos, porque ele venceu a batalha, estava decidido a destruir a religião do povo de Deus, Israel. Ou a Judeia, na altura já não se chamava Israel. E fará como tinha premeditado, após o que regressará para o seu país. Então, como os irmãos podem ver, tudo aquilo que ele fez, ele já tinha ideia de fazer. E fará o quê? Como tinha premeditado. Então é um rei que engana qualquer pessoa, é um rei sem qualquer valor. Não se esqueçam, o que é que ele tinha feito com o rei do Egito quando sentaram à mesa? Tinham feito um acordo, mas a Bíblia diz que aquele acordo era uma mentira. Quando a história continua,
nós percebemos isso facilmente. Pouco tempo depois, o que é que ele decide fazer? Atacar o Egito. Mas eles não tinham feito um acordo. Pois, mas era um acordo falso. Daniel já tinha dito, eles vão fazer um acordo. Não acreditem. Mas o rei do Egito não conhecia as profecias de Daniel. Então, pouco tempo depois, o que é que Antíoco Epifânio faz? Volta a atacar o Egito. Só que por causa de Roma, ele acaba por perder, porque os romanos não querem que ele domine aquela região completamente, para ele não crescer muito. Para ele não crescer muito. Se ele começa a crescer e conquista o Egito, pode conquistar o norte da África e pode estragar algumas das aspirações romanas, porque os romanos também querem expandir o seu império, e a expansão do Império Romano foi para o norte da Europa, o norte da África e para o lado do Oriente. Então os romanos não querem e vão estar ali do lado do Egito e vão bloquear a ação de Antíoco Epifânio e ele acaba por ter uma derrota ali. Então agora imaginem um homem mau, perverso de esquemas. Ele sai do norte do seu país, ele vai para baixo, para sul, tenta vencer e perde. Como é que ele fica? E ele agora tem que regressar para a sua casa, para norte novamente. E ele tem que passar por onde? Por Israel, aquele povo estranho, com aquela religião. Então ele, ao regressar, ele vai descarregar a sua fúria toda na zona de Israel. Vejam o texto. Mais tarde, virá novamente o sul, mas o desenrolar dos acontecimentos será totalmente diferente, porque ele vem com a ideia de vencer, não é? Ele enganou o rei do Egito. Povos vindos do mar hão de atacá-lo com os seus barcos. Os romanos vão atravessar o Mediterrâneo e dar-lhe-ão luta. E isso vai atemorizá-lo. A seguir, furioso, ele tentará destruir a religião do povo da Santa Aliança. E ele agora, quando vai para perto da batalha com os romanos, está cheio de medo agora dos romanos. Ele percebeu, eu não posso meter-me a brincar com os romanos. Eu tenho é que coligar-me a eles. Eu tenho é que fazer o que eles querem. Então ele agora vai e começa a subir e tem que passar pela Terra Santa e ele descarrega ali a sua fúria. Vai incendiar parte da cidade de Jerusalém, vai destruir parte das muralhas e diz-nos a história que ele vai forçar os judeus a mudarem a sua religião. Os judeus tinham que renegar o seu próprio Deus. De tal maneira que ele vai proibir os rituais religiosos no templo e vai chegar ao ponto de permitir que fossem construídos vários santuários dentro do templo, até que foi construído um santuário dedicado a Zeus, que é o pai dos deuses da mitologia grega, ou Júpiter. A mitologia grega e a romana, elas se cruzam. Mas como se isso não bastasse, o que ele vai fazer ainda vai mais longe. Porque a religião judaica cruza-se com muitos rituais da vida prática e que são visíveis. Por exemplo, uma criança que nasce, se for um homem, o que é que acontece ao 8º dia? Circuncidado. Ele vai proibir qualquer mulher de circuncidar o seu filho. Imaginem por uma mulher judia. Isto é impensável. A criança tem que ser circuncidada. Aquela é a marca da aliança. Como é que vamos não circuncidar? Mas ele vai com uma fúria tão grande que ele diz que qualquer criança que for circuncidada é morta. E a mãe também é. Imaginem a matança, porque as pessoas vão fazendo em segredo, algum denuncia, não se esqueçam que é um homem de esquemas, é um homem que tem espiões no meio do povo. Então imaginem o terror que ele vai colocar agora ali naquela região. É um tempo de angústia, um tempo difícil. E o que ele vai tentar fazer também é destruir todas as cópias que ele encontrasse da lei. Porque a religião judaica tem o seu fundamento na lei e nos profetas. E ele vai tentar destruir todas as cópias que consegue. E ele vai então profanar o templo e vai terminar com todo o sistema sacrificial e vai fazer a construção dos seus altares. Alguns dos seus soldados profanarão o templo, acabarão com as ofertas diárias e colocarão nele o ídolo abominável, que é a tal estátua em homenagem a Zeus. Ele vai fazer aquilo que era o impensável para uma pessoa da religião judaica. Era impensável. E este homem vai fazer tudo isso. Tudo isso. Chega ao ponto de, no próprio altar, sacrificar uma porca. Nós nem conseguimos imaginar a repulsa que isto nos dá. Eu tentei pensar para nós, porque nós não temos nenhum destes rituais, uma coisa que nos provocasse tanta repulsa. Meus irmãos, permitam-me fazer esta analogia, mas tentem graficamente perceber. Eu tentei e não consegui mesmo. A repulsa para um judeu ver um porco a ser sacrificado no altar. Imagine que o irmão está sentado à mesa com os seus amigos.
e de repente, meus irmãos, permitam-me este exemplo, uma coisa que provoca mesmo repulsa. Os irmãos estão sentados e alguém chega e coloca-vos num restaurante chique, quando a comida vem com aquela coisa que está tapada, coloca-vos o prato da comida e a pessoa depois abre e é excremento ali dentro humano. Provoca uma repulsa muito grande, acho que ninguém ficava indiferente, ninguém iria rir. As pessoas afastavam-se, que é isto? Se calhar tiravam o prato, aquilo ia provocar alguma inquietação muito grande, aquilo não se vê na mesa. Não se vê um prato com excrementos em cima de uma mesa. Eu tentei, provavelmente isso é o mais próximo, eu acho que mesmo assim não se aproxima. Como é que alguém vai sacrificar um porco no altar, um animal imundo? E como se não bastasse fêmea. Quando o sacrifício tem que ser macho, de um animal limpo. Então ele vai acabar por fazer tudo isso simplesmente para tentar quebrar e acabar de vez com a religião judaica. E aquilo que ele queria fazer era um termo que se utilizava naquela altura, que era helenizar as pessoas. Helenizar tem a ver com a cultura helénica, a cultura grega. Ele queria, porque os romanos, como império, utilizaram muito da cultura grega. Então o que ele queria era que aquelas pessoas deixassem a religião judaica e começassem a ter comportamentos e a cultura dos romanos. E ele, para fazer isso, vai contar com o apoio de muitas pessoas dentro do povo. Não se esqueçam, é um momento de esquemas. O que eu vos estou a dizer é história universal. Os irmãos conseguem rapidamente, com uma pesquisa, encontrar tudo isso. Vejam, usarão de engano para ganhar o apoio dos que transgrediram os preceitos da aliança. Mas os que reconhecem a Deus repostarão na luta. O povo terá governantes sábios que partilharão da sabedoria. E nós sabemos disto. Ele vai sofrer resistência. Principalmente de uma família, que é aquela que nós conhecemos como os Macabeus. Começa com uma resistência parca, até depois aquilo concretizar-se através de Judas Macabeus. O povo terá governantes sábios que partilharão da sabedoria, ou seja, vão resistir, mas vejam o que é que vai acontecer. Alguns deles serão mortos em combate ou serão queimados vivos, enquanto outros serão prisioneiros, depois de confiscados os seus bens. Era um tempo de angústia, um tempo de terror. E ele, para fazer tudo isso, não se esquece, ele primeiro uniu-se a Jasão, o sumo sacerdote. Quando depois tem que ser eleito outro sumo sacerdote, ele vai associar-se a quem? Menelau, que é um outro sumo sacerdote que também é promíscuo, quer dinheiro. Então vai aceitar todas as coisas que ele quer fazer no templo. Como é que o sumo sacerdote está em conluio com ele? Então mostra como ele conseguiu corromper o povo. E como é um homem tão diabólico que até consegue fazer alianças com pessoas dentro do povo. Até aqui, meus irmãos, eu vou voltar a mostrar isto que já vos tinha mostrado e dizer-vos que esta parte toda do livro de Daniel é consensual. Tudo isto já aconteceu, historicamente. E por isso, aquilo que eu estou a falar agora, os irmãos conseguem saber lendo a história ou, em alternativa a ler a história, podem saber lendo o quê? O livro de Daniel, que vai ser exatamente igual. Considerando que eu acredito mais na Bíblia do que na própria história, por isso acredito que há pormenores históricos que às vezes são exagerados pelos próprios historiadores, ou porque eles às vezes não conseguem explicar certas coisas, então têm que criar narrativas para explicar, mas a Bíblia não. Então por isso o irmão pode ou ler a Wikipédia, pode ler a Bíblia, ou o chat às vezes pode perguntar, descreve uma história dos Seleucos e dos Ptolomeus, e os irmãos vão ver que é exatamente igual àquilo que está no texto bíblico, e estas profecias já se concretizaram. Por isso é que eu digo que esta parte é consensual. A dificuldade, meus irmãos, está naquilo que resta do capítulo 11, dos versículos 36 a 45, e aqui é que não é consensual e temos duas interpretações possíveis. E agora vamos entrar então aqui na parte em que vamos tentar compreender as duas interpretações possíveis. E depois vamos ver as implicações delas. Vamos começar com a interpretação futurista ou escatológica. A escatologia, volto a dizer, é a doutrina que fala das últimas coisas, dos últimos tempos, não é? Estamos sempre a pensar no futuro quando falamos em escatologia. Então, comecemos pela interpretação futurista, que é a interpretação escatológica. O versículo 36, pedi a alguém que pudesse abrir, por favor. Daniel 11. Alguém podia ler, por favor?
Muito bem, então temos aqui o versículo e a interpretação futurista diz que até o 35 já aconteceu. Do 36 para a frente ainda não aconteceu. E agora os irmãos têm que começar a lembrar-se de tudo aquilo que nós falamos nas lições passadas. Quando o anjo diz que a história do povo de Daniel, estamos a falar de que povo? Judeu. A história do povo judeu, o anjo diz, a história do teu povo está determinada. Vai ser de quanto tempo? 70 semanas. Que nós, em anos, sabemos que dá quantos anos? 490. E nós verificamos que há várias interpretações. Há quem diga que das 70 semanas, há 7 mais 62, que é igual a 69 semanas, já passaram, mas falta uma semana, que ainda não passou. Há quem acredite que esta semana ainda não aconteceu. Se não aconteceu ainda, ela vai acontecer no futuro, certo? Então acreditam que esta narrativa que está aqui refere-se à última semana. De acordo com a visão futurista, esta semana ainda não aconteceu. Então, aconteceram quantas semanas? 69. Há um intervalo de tempo que não sabemos quando e falta acontecer a última semana de Daniel. Que é aquilo, quando leem os livros, os irmãos já ouvem como a última semana de Daniel, que é a semana 70, é a 70ª semana de Daniel. Então acreditam que isto que aparece aqui descrito, desde o versículo 36, refere-se a esta semana que falta. Que, do ponto de vista histórico, será uma semana que nós ainda havemos de ver, porque ela ainda não aconteceu. E acredita-se que então vai vir este homem, que é o anticristo, que é um líder mundial, e ele vai se exaltar sobre acima de qualquer religião e até acima do próprio Deus. O versículo 37, alguém pode ler, por favor? Posso ler? Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então temos aqui alguém que não tem afeição por nada, não tem respeito pela família, precisa de uma mulher para constituir uma família, não tem respeito pela religião, nem a religião dos seus ancestrais, ou seja, não tem respeito pelos seus antecessores, não tem respeito por nada, porque é alguém que faz o quê? Aquilo que quer, tem vontade própria. Alguém que vai fazer o que quer sem considerar nada nem ninguém. E acredita-se que é aquilo que nós encontramos no versículo 37. Depois, o versículo 38 e 39 diz-nos que este anticristo, não é? Okay. Governará com força. E nós encontramos isto nos versículos 38 e 39. Do 40 ao 43, refere-se a guerras que vão acontecer no final dos tempos. E esta guerra vai opor quem? O anticristo, precisamente, ele vai tentar derrotar Israel. Não se esqueçam que as 70 semanas são sobre que povo? Israel, sobre os judeus. Então ele vai tentar lutar contra Israel, só que vai dar-se a vinda do Senhor Jesus Cristo e este homem vai acabar por ser destruído e vai morrer. Não vamos entrar aqui em grandes pormenores, havemos ter uma lição sobre escatologia mais tarde, mas basicamente acredita-se que isto que está aqui dos versículos 36 a 45 está por vir. Ainda não aconteceu. A outra visão, que é a interpretação, histórica, diz que aquilo que está no versículo 36 ainda está a falar de Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio vai ser o rei que vai fazer esta perseguição violenta contra os judeus. Depois, no 37, também percebemos que é alguém que não teve respeito por nada nem por ninguém, fez tudo aquilo que quis. E foi alguém que introduziu, nos versículos 38 a 39, o culto a Zeus dentro do próprio templo. A desolação abominadora. Como é que ele vai colocar dentro do próprio templo uma estátua a Zeus, que é um deus do Olimpo, dentro da mitologia? Era inaceitável e ele fez isso e ele teve várias guerras contra o sul, mas quando ele está a montar os seus exércitos para dar um golpe final contra os judeus, ele acaba por morrer e acredita-se provavelmente de uma doença. Então nós temos aqui duas interpretações possíveis. A interpretação da maior parte das pessoas é esta. E eu tentei perceber porquê.
E rapidamente percebi, não é porque as pessoas tivessem feito um grande estudo profundo, é porque a maior parte das Bíblias, os irmãos têm na mão, se forem ver os comentários fazem uma interpretação futurista do texto. A minha Bíblia tem esta visão. A minha Bíblia parte do princípio que só existe uma interpretação possível. Então, se eu leio a Bíblia, e às vezes temos textos difíceis, eu leio o comentário, eu vou acreditar no comentário. Então, eu percebi que a maior parte dos crentes acaba por ter esta interpretação. Os irmãos já vão perceber também porquê. Vamos ver implicações de nós termos de nós fazermos esta interpretação ou esta interpretação. Comecemos pela primeira. Tem que ter implicações. Estão a perceber? Se eu interpreto de uma forma, isto tem que ter algum resultado na minha crença em termos de escatologia. Se eu interpretar de outra forma, a interpretação vai ser diferente. Agora os irmãos dizem, mas pode ser assim tão diferente? Pode. Substancial. Vamos começar então pela interpretação futurista. Vamos imaginar que o irmão acredita nesta interpretação. Em princípio, o que vai acontecer é isto. Considera que a história da humanidade está dividida em períodos, aquilo que se diz dispensações. Os irmãos nunca vão encontrar esta palavra na Bíblia, mas os estudiosos da Bíblia entendem que a história da humanidade está dividida em dispensações, em períodos. Ou seja, a maneira como Deus vai trabalhando com a humanidade. Então, a história está dividida em dispensações e os irmãos já vão perceber porquê. A última semana de Daniel ainda não aconteceu. Agora vamos ver a implicação que isso tem. Se a última semana danielina não aconteceu, então ela vai acontecer. Então, o povo de Daniel era o povo de quem? Era o povo de Deus. Hoje, quem é o povo de Deus? A igreja e os judeus. Porque se a última semana danielina não aconteceu, Deus ainda tem coisas a tratar com quem? Os judeus, que é o povo de Daniel, que é o povo da Santa Aliança. Então Deus, vamos ser rigorosos, embora às vezes os teólogos tentam dar aqui curvas, não, vamos ser práticos. Deus tem quantos povos? Não. De acordo com esta interpretação, tem que ter 2. Podemos dar curvas, mas se Deus tem coisas a tratar ainda com o povo da Santa Aliança, o povo da Santa Aliança tem que ser povo de Deus. A Santa Aliança não foi feita com outra pessoa, a não ser com Deus. Aliás, não foi outra pessoa que estabeleceu com os judeus, foi o próprio Deus. Então, nós temos a igreja, o povo de Deus, mas temos em simultâneo uma história paralela, porque Deus ainda tem coisas a tratar, porque a última semana ainda não aconteceu. Estão a perceber? É uma implicação. Não vai mudar a vida dos irmãos, mas nós temos que perceber a implicação. Quando eu estiver a ler a Bíblia, dizer, não, Deus está a tratar com a igreja, mas ainda vai tratar com os judeus. Porque a história estava determinada, mas ainda não acabou. Ainda falta uma semana. Ainda falta uma semana acontecer. Então, a última semana de Daniel ainda não aconteceu. Logo, há uma separação entre a igreja e Israel. Existe. É claro que todas as pessoas de Israel que se convertem, eles passam a ser o quê? Igreja. Mas os israelitas que não se convertem, eles continuam a ser judeus. Israelitas, judeus. E Deus, a história com eles ainda não acabou, porque ainda falta uma semana a acontecer. E por isso, então, há aqui um paralelismo. E por isso é que muitos cristãos evangélicos têm a ideia que os judeus são o povo de Deus. Quantas vezes os irmãos já não viram naquelas pregações, nas redes sociais, a bandeira do país onde aquilo está a acontecer e uma bandeira de Israel ao lado? Eu já vi. Quem é que no seu imaginário evangélico não tem a ideia que os israelitas são povo de Deus? Quando Israel invade o Líbano, nós ficamos contentes que Israel está a vencer a guerra, mas muitos libaneses que morreram são cristãos. E nenhum dos judeus que matou os cristãos é cristão, mas nós gostamos mais da vitória dos israelitas, porque é o povo de Deus. Isso está no nosso imaginário, não nos vamos enganar. Não nos vamos enganar. Está no nosso imaginário. Então, meus irmãos, existe uma separação, mas Deus está a tratar com os dois. Porque a história de Israel ainda não acabou. E com a igreja é um facto, não é bíblico, é o povo de Deus. Então, esta semana ainda não aconteceu e esta semana é de quanto tempo?
7 anos. Não se esqueçam, passaram 69 semanas, ou seja, 483 anos e faltam 7. Então acredita-se que estes 7 anos que faltam são os 7 anos que vão ser de tribulação, sendo que os últimos 3 anos e meio é que são verdadeiramente a grande tribulação. Então, em que vai aparecer este tal homem, vai enganar a muitos, vai enganar os judeus vão olhar para ele e vão achar que ele é o Messias, não é? Prometido, porque ele vai fazer maravilhas. No final, a meio, nos 3 anos e meio, ele vai se revelar como o anticristo e vai então fazer todas aquelas coisas que quem conhece o livro de Apocalipse sabe lá descritas. Então, este vai ser os 7 últimos anos para completar aqueles anos que Daniel tinha dito que faltava para acabar a história dos judeus. Porque a profecia de Daniel diz assim: 70 semanas estão determinadas, foram decididas, foram cortadas sobre o teu povo, sobre os judeus. Então Deus ainda tem que tratar com quem? Com Israel. E a maior parte, aqui pode haver diferenças, mas na maior parte dos casos das pessoas que têm esta interpretação, acredita que o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a igreja antes deste período de tribulação. Porque vai ser um período terrível e o Senhor Jesus Cristo então vai arrebatar a igreja e a igreja não vai sofrer os horrores da grande tribulação. Meus irmãos, estamos a falar de horrores como nunca se viram. Quando a Bíblia descreve a grande tribulação, se o irmão pensa na pior coisa que já aconteceu, aquilo não se aproxima com aquilo que vai acontecer. Vai ser mau. Vai ser mau. Vai ser terrível. Então, meus irmãos, quem tem esta visão, que é a maior parte, eu diria, do mundo evangélico batista, tem que ter aqui algumas destas implicações. Ainda que a nuance possa ser mais para um lado ou para o outro, mas basicamente é isto que acontece. Sobre a visão histórica. Quem tem uma visão sobre a interpretação histórica considera que as 70 semanas já aconteceram. Se as 70 semanas já aconteceram, tem que ter implicações. Porque as 70 semanas era porquê? Estavam determinadas sobre o povo de quem? Sobre o povo de Daniel, que eram os judeus. Então significa que aquilo que Deus tinha que tratar com o povo judeu, se já passaram as 70 semanas, os 490 anos, Deus já tratou de tudo com quem? Com os judeus, com Israel. Então, mas onde é que está o povo de Deus agora? É a igreja. Então, e os judeus? São como qualquer outro povo. E se eles se converterem, fazem parte da igreja. Então, se um argelino se converter, faz parte da igreja. E se um angolano se converter, faz parte da igreja. Qualquer pessoa, independentemente da sua etnia que se converta, automaticamente passa a fazer parte do único povo de Deus, que é a igreja. Então Deus só tem um povo, de acordo com esta interpretação. Deus só tem um povo porque já não há uma história paralela entre a igreja e o povo de Israel. Nesta interpretação, quando é que vai ser a tribulação? Quanto tempo vai demorar a tribulação? Não sabemos. Na outra interpretação diz que são 7 anos, porque é o que falta. Falta uma semana. Nesta, se já se passaram, quanto tempo é a tribulação? A Bíblia nunca diz. A ideia dos 7 anos foi invenção nossa, porque a Bíblia nunca diz. Ou não é invenção porque nós temos outra interpretação. O que também faz sentido, é coerente agora. Sem ser aquela passagem de Daniel, onde é que a Bíblia diz que a grande tribulação vão ser 7 anos? A Bíblia não diz. Mas que vai acontecer, vai. A Bíblia diz. E que vai ser difícil, vai. A Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus vai ter que encurtar este tempo, porque senão nós não íamos conseguir. Ou nós, dependendo da interpretação, estiverem aqui. Não é? Então não sabemos. E o Senhor Jesus Cristo pode arrebatar a igreja antes ou depois da tribulação. Imaginem que isto é a tribulação, o Senhor Jesus Cristo pode vir antes, há quem acredita que ele vem antes, depois temos a tribulação, a igreja não vai passar por este período terrível, há quem acredite que a tribulação é isto, a história do mundo vai andar, chega a tribulação, toda a gente está cá e só no final da tribulação é que o Senhor Jesus Cristo vem. E aí termina tudo. E com esta interpretação histórica, o Senhor Jesus Cristo tanto pode vir antes como pode vir depois, é relativamente indiferente, meus irmãos. E é aqui que nós normalmente temos várias dificuldades. Eu vou dizer qual é a minha visão, eu creio que os irmãos já sabem. Eu comecei a fazer a leitura do texto bíblico e tentei fazê-lo sem
ser influenciado pelos comentários. E eu percebi que é mais fácil eu tentar fazer alguma engenharia interpretativa, mas isso às vezes implica-me sair do texto. E eu comecei a tentar simplificar. Então, eu acredito na interpretação histórica. E vou-vos dizer porquê. Atenção, eu posso um dia mudar. Mas neste momento é a minha convicção. Porquê é que eu acredito na interpretação histórica? A primeira é porque Daniel, quando tem a visão e o anjo lhe está a explicar, diz que a história do povo de Daniel, o povo judeu, está determinada. E vai ser de quanto tempo? 70 semanas, 490 anos. Naquele texto, onde é que nós temos referência que há uma interrupção de tempo? Ou que texto bíblico é que nós encontramos a dizer que aquela profecia tem intervalo? Onde é que os irmãos encontram isso? Não existe, posso-vos dizer. Não existe, em parte nenhuma. Então eu comecei a pensar, mas por que eu vou dizer que há intervalo se a Bíblia não disse? Os irmãos eu posso estar errado, mas a Bíblia nunca disse que... E se alguém tentar justificar, vamos fazer o seguinte. Vamos ler o versículo, certo? Não vamos ler o comentário, vamos ler o versículo para tentar perceber. Como eu não encontrei o versículo, eu disse, eu vou fazer uma leitura como faço todos os outros textos. Não diz que há intervalo, eu não vou considerar que há intervalo. Quando a Bíblia nos está a falar da história de Davi, se não diz que há um intervalo, eu não vou dizer que há intervalo. Eu vou fazer a leitura normal. Marcos. E eu acho que isto vai nos acontecer sempre, porque lemos um texto de Daniel, depois vamos ler Mateus 24, que está a falar um texto escatológico, e o Marcos trouxe uma coisa interessante. Nós não percebemos. Mas eu agora vou forçar a interpretação. E eu vou dizer, mas há um intervalo na profecia de Daniel, mas a Bíblia não diz que há um intervalo naquela profecia. Ainda que eu não perceba Mateus 24, mas eu não vou dizer que há um intervalo quando a Bíblia não me disse ali. Então eu prefiro, vamos interpretar Daniel, depois havemos de ver Mateus 24, embora eu consiga conciliar, mas queria que pegássemos no princípio. Muito bem. Nós tentamos fazer isso, tentarmos conciliar, arranjar maneiras de conciliar. Como aqui diz, então se calhar aqui, se disser isto, significar isto, já dá para harmonizar. Eu acho que é mais uma engenharia da nossa parte. Porque vamos voltar para Daniel.
Daniel, até o 35, está a falar de quem? Até o 35 está a falar de quem? Do capítulo 11, versículo 35, está a falar de quem? Antigo Epifânio. Certo? Não temos dúvidas, é factual. Alguém pode ler o 36? Para? Este quem? Sim, mas quem? Mas então o anticristo ou o antigo? Estão a perceber? Eu posso arranjar uma forma de interpretar a profecia, mas eu penso, mas Deus escreveu isto para mim. E a língua tem regras. E eu estou agora a ler e vou seguir a regra da língua. Este rei está a referir-se ao sujeito da frase, mas não diz quem é o sujeito. Porque no contexto, o sujeito já foi apresentado a montante, anteriormente. Pronto, pode ser, são as pequenas coisas que eu utilizo e que, do ponto de vista da interpretação linguística, é indefensável, porque eu não sinto que haja aqui uma mudança rápida. Nós podemos estudar Mateus 24, até podemos comprometermos, pode ser daqui a 5 semanas, vamos entrar agora num ciclo de semanas e daqui a 5 semanas depois podemos analisar Mateus 24 para fazer este esforço. Mas esta é a minha visão, porque eu deixei de ver os comentários e há um filme que influenciou muito o pensamento evangélico, que é Os Deixados para Trás. Os irmãos que veem aquele filme Deixados para Trás têm uma interpretação disto. Que é pessoas que percebem que não foram arrebatadas. Então ficaram. E foi um filme muito famoso, uns livros, na verdade eram uns livros muito famosos, mas tudo isto vai acabar por influenciar a interpretação. Eu estou-vos a dizer qual é a minha, sinto que devo sempre posicionar-me, mas os irmãos façam o estudo, façam aquilo que o Marcos está a fazer, vão lendo, vão consultando, para depois desenvolverem a vossa convicção. É estrutural para a fé cristã? Não. Mas determina a visão que os irmãos têm sobre as coisas que vão acontecer ou sobre o papel de Israel na história. E isto é importante. Porquê? Nem que seja para a nossa convicção política, que nós não vamos discutir aqui, mas nem que seja por causa disso. E por isso, meus irmãos, há estas duas interpretações, sendo que, como vos disse, esta é a interpretação mais adotada pela maior parte. Por isso, se o irmão tiver uma dúvida e quer estar do lado da maioria, junte-se aqui a este lado. O capítulo 12, vai encerrar o livro de Daniel. E é aqui que é descrito o sofrimento que o povo judeu vai passar. E é facto que trata do sacrifício que os judeus vão passar. Agora, pode ser sobre as ordens de Antíoco Epifânio ou sobre o anticristo. Mas o facto é que o povo judeu vai passar por muita dificuldade. Só que o livro termina com uma palavra de esperança. E esta é das primeiras passagens na Bíblia onde fala sobre a ressurreição. Há outras, mas vejam o que é que ele diz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para horror eterno. Esta é a primeira, ou das primeiras passagens na Bíblia em que deixa claro que existem dois sítios. Para ninguém entrar aqui naquela teologia, dizer que o Antigo Testamento não fala. Fala que existe um céu e um inferno. Com outras palavras, mas está aqui bem explícito, dizendo que vai haver ressurreição. E uns vão para um lado, outros vão para o outro. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás. O que é que isso significa? Daniel vai morrer. Está velho. Daniel vai morrer. E depois diz, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E este, meus irmãos, é dos finais mais bonitos. Não se esqueçam que Daniel, quando viu a visão, como é que ele ficou completamente alterado. Ele ficou preocupado. Daniel era um homem que amava o seu povo. E ele, quando está a ver esta visão, seja ela futurista, seja ela histórica, o facto é o povo judeu vai sofrer. E ele estava a ver a visão e ele estava a ver que o povo dele estava a sofrer. E ele fica naquele estado. E Deus diz, vais morrer. Ele diz, vou morrer. Então, mas depois vais ressuscitar. E vais ter a recompensa. Então acaba por ser um dos fins mais bonitos que um livro pode ter. É a esperança que, apesar do sofrimento, ela existe para aqueles que morrem
com o Senhor Jesus Cristo. Falando agora numa linguagem de igreja. Há esta esperança que nós temos. O sofrimento vai vir? Vai, já estudamos sobre isso. Mas há uma esperança. E é sobre ela que nós devemos depender. Que o Senhor nos possa abençoar. Fica o compromisso, havemos estudar Mateus 24 para tentar perceber. Nas próximas 4 semanas vamos estudar as epístolas, nós vamos chamar de uma página. Aquelas epístolas de um capítulo apenas, e nós vamos estudar para ver aquilo que tem para nos ensinar. Muito obrigado.